Vai dar tempo. Põe importante. Não sei se... Então, boa tarde. Vamos começar este painel sobre internacionalização no ensino artístico. Tenho dois convidados e só fazer aqui um reparo. Teríamos a Filipa Poejo, da Academia de Música de Lisboa, mas hoje teve uma intervenção cirúrgica, nada de muito grave, mas que tinha que ser, e, portanto, ela não pode estar aqui presente. O convite à escola, à Academia de Música, vai no sentido também da experiência deles, de um outro género de internacionalização, que eles já praticam há muitos anos, mas, portanto, tenho aqui o Dr. Romeu Veloso, diretor do Ginasiano, escola de dança, que todos conhecem, que tem também longos anos de experiência, e aqui do meu lado esquerdo, a doutora Cristina Gaboleiro, que é chefe de equipa precisamente do ensino escolar e da agência, portanto, nacional, ligada ao Erasmus+. E, portanto, obviamente que as nossas atenções, e o colega Romeu vai-me perdoar, estão muito em cima da doutora Cristina, pela necessidade de informação, mas antes de lhes passar a palavra, gostava de só fazer aqui um ponto de situação muito rápido relativamente a esta questão da internacionalização e da importância que isto tem para o nosso setor. Nós estamos muito habituados àquilo que se chamam os intercâmbios. Portanto, o intercâmbio faz parte do nosso vocabulário. E o intercâmbio, para nós, é uma ideia ainda muito superficial de uma relação de partilha com outras escolas, que tem normalmente como objetivo o criar um currículo para a própria escola e, por outro lado, também tem o objetivo de motivar os nossos alunos e, portanto, dar espaço a que eles possam apresentar noutros locais. Ao nível da internacionalização, e estes dados não são super científicos e super rigorosos, mas a zona norte e centro do país tem muito mais atividade a este nível. Quase todas as escolas já tiveram uma de duas experiências, ou a experiência de receber, portanto, alunos de escolas, principalmente da Europa e não só, ou a experiência de fazer também o intercâmbio, portanto, receber e irem também à escola. Uma das questões que aparece é qual o objetivo deste intercâmbio, e continuo a falar na palavra intercâmbio, se é um objetivo de desenvolvimento da própria escola ou se é aquilo que aparece em algumas críticas escritas, uma espécie de currículo que tentamos criar para cada uma das escolas, a ideia de que saímos e que tivemos atividades fora, etc. Acho que é necessário, e ainda para mais depois da apresentação que nós tivemos no Keynote hoje de manhã, acho que todos percebemos que quando falamos de internacionalização não podemos falar só nesta ideia que eu estou a chamar de intercâmbio. Temos que ir um bocadinho mais longe, porque há projetos, há vários projetos que já têm anos que vão acontecendo, em que a partilha da experiência não é só uma partilha com uma função de uma dinâmica quase de entretenimento ou de motivação escolar, etc., mas é uma partilha já científica, em que há objetivos de desenvolvimento de experiências e de partilha dessas experiências. Há escolas, lembro-me, por exemplo, da Escola da Madeira, o Conservatório da Madeira, que tem 10 anos de projetos, inclusive com o Erasmus+. Há agora outras escolas que começam a ter projetos multidisciplinares, como, por exemplo, a Jobra, que irão começar também esse trabalho. E, portanto, há aqui uma outra vertente que é muito importante para o nosso setor,
que é esta vertente de um projeto mais científico e de um projeto de desenvolvimento que nos ajude também a compreender a nossa escola por essa partilha. Devo-vos dizer também que, quando estava a preparar um pouco mais para colocar questões, mas este painel, também senti que existia um certo receio, receio esse que se pode justificar em algumas áreas, um receio de que existisse um contágio muito grande daquilo que são os objetivos europeus relativamente à educação. Esse receio aparece não tanto na nossa área, mas noutras áreas, a ideia de que a Comunidade Europeia, como regulador, pudesse, de alguma forma, agir e interferir naquilo que é a nossa independência enquanto pedagogos, enquanto escolas livres e autónomas com ideias completamente diferentes. Essa regulação, obviamente, existe, por exemplo, nas aprendizagens essenciais, no perfil do aluno à saída, etc. De alguma forma estão lá as ideias, que são ideias comuns de uma certa preocupação universal na Europa, mas no nosso setor esse contágio, entre aspas, nem sequer existe, porque não há uma comunicação ainda científica nem rigorosa a este nível. E, portanto, falta-nos este passo, para darmos este passo, que é um passo muito, muito importante. Há uma outra mobilidade que nós conhecemos muito no nosso setor do artístico, no ensino superior, mas que no ensino pré-college, ou seja, pré-universitário, ainda não temos, que é a mobilidade dos professores. Esse é um outro ponto que penso que é essencial no estado em que estamos neste momento nas nossas escolas. Nós precisamos muito desse contacto. E esse contacto é importante até por causa da discussão que ainda hoje de manhã falávamos, da ideia de como é que se pode integrar uma visão inclusiva e generalista do ensino artístico com os objetivos do ensino especializado. Para nós isto ainda é uma discussão separada, portanto, uns têm o foco na especialização, outros têm o foco claramente num lado mais generalista, mais universalista do ensino da música, mas a experiência de muitas escolas, de há 10 anos para cá, escolas europeias, é no sentido de que estes dois ensinos sejam complementares e muitos projetos por aí fora e muitos países têm neste momento soluções que podem não ser a nossa solução, mas que nós precisamos de senti-las e de partilhá-las. E mais do que os diretores das escolas, são os professores que têm que ter essa experiência, porque são eles que têm que fazer uma transformação grande de mindset, de ideia do que é de paradigma de educação, para serem capazes de fazer esta transição que vai ser necessária a curto, médio espaço de tempo e para a qual nós temos de estar preparados e não devemos virar costas. E, portanto, deixo-vos estas reflexões, sabendo que há na questão e é o último ponto que partilho, na questão da internacionalização, há um conjunto de obstáculos que são de logística. E muitas escolas que estão aqui já tiveram experiências, portanto, de tentativas de levar os seus alunos ou de receber e, portanto, há dificuldades várias. Há as dificuldades de alojamento, há as dificuldades do transporte, há a organização que é necessária, há os contactos que normalmente são feitos pela experiência da maior parte das escolas, que são feitos ou com as câmaras ou com as embaixadas, quando as embaixadas estão disponíveis também para ajudar. Mas, se calhar, temos que olhar para outros espaços, para outros recursos que nos obrigarão a fazer este salto
entre aquela ideia tradicional de intercâmbio para uma outra ideia de colaboração entre escolas europeias, e esse salto passa por alguns organismos e algumas agências, como, por exemplo, acontece no Erasmus+, que podem dar, de facto, esses recursos e esses apoios para que seja possível nós darmos esse salto, que é, como eu dizia há pouco, neste momento urgente. Acho que é muito importante nós fazermos esse exercício. Para termos experiências também, passava a palavra aqui primeiro ao Romeu Veloso, que ao longo dos anos, e já são muitos anos, porque a dança necessita muito, como se vê, a dança precisa sempre muito desse contacto, e portanto dava-te a palavra que partilhasses um pouco da experiência da tua escola a este nível. Boa tarde, obrigado pelo convite. Normalmente costuma ser primeiro as senhoras, mas aqui há outros princípios. E pelos mesmos princípios eu até nem irei falar do Erasmus, porque há aqui quem possa falar melhor do que eu, portanto, apesar da nossa escola também fazer já há muito tempo, vou passar por cima dessa área. Nós somos uma escola já bastante antiga em Portugal, mas desde há muitos anos também que partilhamos os nossos saberes e absorvemos também os saberes de terceiros fora do país. Já desde há muito que temos ligações externas e que nos permite, de alguma forma, entrosar a nossa forma de ver o ensino da dança com a de terceiros. Posso só, assim, das memórias mais antigas que tenho, dizer que no princípio do século, portanto há 20 anos, ou mais de 20 anos, fizemos um projeto muito interessante que durou bastante tempo, e o START, não sei se por acaso alguém ainda se lembra do programa, que juntou vários países, onde nós estivemos realmente envolvidos intensamente, inclusive quando concorremos, era um concurso internacional, já fomos fora de prazo, enfim, à portuguesa, mas acabamos por, depois de umas primeiras enfim, intrusões conjuntas, entrarmos em substituição de um outro país que não tinha, entre aspas, o trabalho de casa, foi a Itália. Esse programa permitiu-nos estar em contacto com um conjunto de países largo e tinha por princípio uma forma de tentar ser inclusiva, nessa altura já se começava a falar nisso, a dança, que tinha até aí um certo elitismo associado. E só para cruzar os termos muito simples, foi feita uma turma, entre aspas, especial, com precisamente elementos com algumas necessidades, e com essa turma durante 2 anos trabalhou-se, e nomeadamente com as experiências dos diferentes países envolvidos. Eram 5 países, e foi uma experiência muito rica, efetivamente, em que, para além da troca de experiências dos alunos, houve o início de trabalho conjunto de professores para ultrapassar as dificuldades que este tipo de alunos possuíam. De qualquer modo, quando nós falamos em internacionalização, e é o título deste painel, nós vemos que a internacionalização hoje em dia é fundamental na vida das empresas, logo qualquer que seja o tipo de empresa, e naturalmente da empresa de ensino, que são as escolas. Nós estamos no fundo, em termos geográficos, da Europa, felizmente já não é no restante, mas em termos geográficos estamos, enfim, quase em África, e portanto muito do que se passa pelo resto da Europa chega cá mais tarde. Esta aproximação que este tipo de programas ou de projetos nos permite fazer, enriquece-nos e enriquece também os restantes parceiros. Nós sentimos que, em termos de comparação com os sistemas de educação do ensino artístico, portanto, música e dança, no nosso caso, dança, há realmente diferenças grandes,
entre os diversos países mais do que absorver o que se passa lá fora, somos principalmente dadores do processo que nós cá temos, que é considerado muito interessante por terceiros países. O facto de termos as relações entre a escola regular e a escola artística da forma que temos, no nosso caso fundamentalmente o articulado, mas também o integrado em alguns casos, mas aí nota-se menos a diferença com outros países, mas com o articulado é considerado como um sistema muito interessante e que permite a ligação entre o ensino regular, digamos assim, e o ensino artístico, com as diversas diferenças que ambos possuem entre si, mas que se conseguem conciliar. A internacionalização, nestes termos, implica também alterações de rotinas, quer alunos, quer de professores, quer da própria organização da escola, que faz com que durante estes períodos haja realmente um reajustar do dia-a-dia para poder dar resposta a estas relações com o exterior, e tendo em conta também os diferentes tipos de escolas escolas e não só, como já vou dizer, com quem fazemos este intercâmbio. Para além das escolas propriamente ditas, também temos esse tipo de intercâmbio com companhias, ou seja, já na área profissional. De tal forma que os alunos dos anos mais avançados já se veem a trabalhar, digamos assim, com outros coreógrafos, com outros professores e com seus colegas também já na área profissional. Portanto, há aqui um antecipar da vida profissional para dentro da escola. Isto tem trazido realmente resultados muito positivos, e eu diria positivos para os professores, que passam a ter esta interação, porque muitos dos nossos professores, eu fui professor há muitos anos, vivemos o dia-a-dia do ensino, com os nossos problemas, com o nosso Ministério da Educação, com os nossos alunos, com os nossos parceiros, mas frequentemente esquecemos que a vida lá fora não é toda assim, ou não é igual. Estas relações com este tipo de parcerias que temos permitem-nos ver a realidade profissional, digamos, dentro da nossa escola, ou dentro das escolas, dentro das parcerias. E são, por um lado, essas dificuldades, portanto, as rotinas quebradas, mas também são horizontes que se abrem e, portanto, frequentemente abrem-se, quer para professores, quer para alunos, o que é francamente favorável. Por outro lado, temos também a possibilidade de trazer para dentro de portas a visão profissional e técnica do que se passa no mundo do trabalho. Isto de uma forma mais precoce do que propriamente o que é tradicional, que é depois de acabar o curso, fazer-se essa vivência. A título de exemplo, sem estar aqui a amassar-vos mais, é mais abrir pistas propriamente do que estar aqui a aprofundar cada um destes temas. A título de exemplos, nós, para além das relações mais pontuais que temos com alguns países e com algumas escolas desses países, não só do nível médio-secundário, mas também com o ensino superior, e, portanto, não falando do Erasmus também, nós, por exemplo, temos já aqui há alguns anos uma relação direta em que entramos na própria organização, que é uma rede de companhias de dança, fundamentalmente, mas não só, que é o Dance que Dance, que inclui vários países. Portugal somos nós que representamos, mas a França, a Dinamarca, a Espanha, a Itália, a República Checa, em que há efetivamente é mesmo uma rede, portanto há cruzamento e trabalho conjunto e rotativo nos diversos países, em que quer em termos de novos coreógrafos, quer em termos de bailarinos dos respectivos países, se cruzam para fazer um conjunto de atividades conjuntas, comuns. Finalmente, e portanto sem querer estar não sei como é que estamos de tempo, mas não quero ultrapassar, finalmente há algo que muitas vezes se descura, não se inclui no grupo, normalmente, no grupo da internacionalização, que também nós fazemos há muitos anos, que são as viagens de curso.
Viagens de curso porquê? Ou seja, não entra no sistema normal do ensino secundário, normalmente as viagens de fim de curso, vai tudo para Benidorm para dar uns banhos na piscina. Não é nada disso. Nós temos protocolos com escolas de ensino artístico em vários países, Europa e fora da Europa, com quem cruzamos a presença de alunos. Portanto, estão alunos nossos lá durante cerca de 2 semanas, 10 dias, a fazer aulas deles, a terem toda a vida normal das escolas em causa, e por vezes também recebemos alunos na nossa escola para o mesmo fim. Portanto, é uma forma também de internacionalização com carimbo, entre aspas, de viagem de estudo, mas que efetivamente tem resultados bastante positivos, bastante favoráveis. Para já, creio que o essencial é isto, em termos de comunicação de experiências, e depois na troca de ideias poderemos abordar um pouco mais. Obrigado. Desde 2017 que a Direção-Geral de Educação tem vindo a publicar um conjunto de referenciais ligados à dimensão europeia da educação, o referencial de educação para o desenvolvimento, onde tem também a perspectiva da diversidade cultural e da visão do mundo. Passava-lhe a palavra, sabendo que o Erasmus+, de certa maneira, é um instrumento para que estes referenciais possam, de facto, desenvolver-se no nosso país, mas a minha curiosidade, e penso que da maior parte dos que estão aqui, é como é que esta área, este setor do ensino pode usufruir dessa ferramenta tão importante que é o Erasmus+. Portanto, passava-lhe a palavra, se quiser, até pode... Exato. Está a funcionar. Boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigada pelo convite, e em nome da Agência Nacional Erasmus+, e da diretora Ana Cristina Perdigão, agradeço de facto o poder vir partilhar aqui algumas informações sobre o programa convosco. Isto é quase uma sala, enfim, é bastante acolhedora, nós somos um grupo pequeno, eu poderia falar a partir dali, simplesmente combinámos que eu traria uma pequena apresentação, talvez para partirmos aqui de uma base de alguma informação, para irmos depois também tendo, talvez para quem não conhece ainda nada sobre o programa, ter um pouquinho mais de chão para poder pôr questões e, enfim, ter um bocadinho mais de informação. A apresentação vai ficar disponível e, portanto, também é um bocadinho mais completa por causa disso, não é? Não quer dizer que eu vá aqui falar durante muito tempo, não é esse o objetivo. Terei muito gosto em que possamos conversar um bocadinho, mas é também porque fica a informação disponibilizada e podem inclusive partilhá-la, enfim, com as escolas, etc. A agência costuma fazer as suas próprias divulgações. Há 2 anos que deixámos de percorrer o país e que temos feito online, mas enfim, a base é de facto que o programa é inclusivo. Esta geração do programa, que já vai com 35 anos, esta nova geração começou o ano passado, irá até 2027, não é muito diferente daquilo que tem sido até aqui. Ora, eu penso que... Exato. Há aqui informação, como vos disse, que eu trouxe, mas não é absolutamente necessário que eu vá demorar muito. Portanto, o programa, como nós muitas vezes dizemos, é um programa para fazer europeus, ou seja, o grande objetivo é que este programa surgiu exatamente para isso, para ser um complemento às políticas de educação dos vários países e, portanto, acaba por ser, é para isso que ele serve, é nessa perspectiva que as escolas se devem servir dele.
O rodapé deste slide, como podem ver, não fala só em ensino escolar, ou seja, grande parte da informação que eu vou dar aqui serve também para escolas profissionais, portanto, para o ensino profissional e para a educação de adultos. E, portanto, já vão ver aqui à frente um pouco as atividades que são possíveis, que de facto, dando aqui voz àquilo que já foi falado sobre não só os alunos poderem fazer atividades fora, mas também os professores, o staff das escolas, etc. Portanto, tem um bocadinho a ver com isto. Esta nova geração do programa, a grande base é, de facto, enfim, o digital assumiu a proporção que toda a gente sabe agora, não é? E nos últimos 2 anos mostrou bem, enfim, a sua importância. Visa ser uma continuidade, portanto, esta nova geração do programa, para quem já participou antes ou conheceu alguma coisa, não é suposto ser uma revolução, foi uma evolução. Pretende-se que seja inclusivo, a tónica muito na sustentabilidade, as viagens mais verdes, enfim, todas as preocupações da Europa, no fundo, estão aqui refletidas neste programa. Os princípios são, de facto, a simplificação e a flexibilidade, portanto, as características dos projetos vieram trazer às instituições muito mais flexibilidade a nível da gestão do orçamento, tudo isso. Os objetivos, como referi, portanto, a inclusão, há uma grande tónica, enfim, na inclusão das pessoas com menos possibilidades, não estamos a falar de deficiências, estamos a falar de desvantagens geográficas, económicas, etc. Portanto, todo o tipo de enfim, públicos menos favorecidos ou mais desfavorecidos. A aposta continua sempre na cooperação, obviamente, e na participação democrática. As escolas do ensino artístico têm acesso ao programa como qualquer outra tipologia de instituição. Como falava o maestro Pedro Figueiredo, e bastante bem, as preocupações da Europa vão agora até 2025 estabelecer aquilo que é chamado o Espaço Europeu de Educação. E, portanto, há toda uma preocupação com medidas plurais, de facto, que visam promover a mobilidade transnacional na educação e na formação, ajudar a ultrapassar obstáculos, apoiar os Estados-membros no sentido de melhorarem a natureza inclusiva dos seus sistemas de educação. Aparecem aqui as universidades europeias, obviamente essa é a vertente mais conhecida do programa, não é? A nível universitário, foi por aí que começou e continua, mas não é disso que iremos falar aqui hoje. Portanto, o instrumento Erasmus era aquilo que eu vos queria falar hoje, nomeadamente ao nível aqui do ensino escolar, e embora ele se reveja também nas escolas profissionais ou na educação de adultos. Nós temos aqui 3 grandes medidas no programa, que são aqui representadas pelos CAPAs. Os CAPAs são as Key Action, portanto, no fundo, são ações-chave. O programa está dividido em várias ações-chave. A ação-chave 1, todos os projetos de mobilidade, portanto, tudo aquilo que as escolas normalmente concorrem para pôr os seus meninos, o seu staff, os seus formadores em mobilidade, portanto, fazerem estágios ou períodos de formação noutras escolas congêneres, e, portanto, isso está tudo dentro da mobilidade, dentro da ação-chave 1. Portanto, nós podemos ter instituições a concorrer sozinhas ou podemos ter instituições a concorrer em consórcio, que é também uma... enfim, na mobilidade é algo de novo agora no ensino escolar. Portanto, por outro lado, temos outra tipologia de projetos que são a ação-chave 2, que são parcerias de cooperação. São projetos em que, de facto, as instituições se agregam para trabalhar em conjunto, mas cujo objetivo principal já não é enviar pessoas para outros países. O objetivo é mesmo trabalhar em determinadas temáticas que lhes façam sentido, arranjarem soluções para problemáticas que sejam comuns às várias instituições e, portanto, o foco é mais no trabalho conjunto. Podem ter produtos,
podem trabalhar módulos de formação, podem trabalhar currículos, enfim, destes projetos de cooperação podem sair produtos finais, portanto são parcerias que podem durar 3 anos, que têm que ter no mínimo 3 parceiros de países diferentes, podem ter mais, mas o mínimo são 3. O objetivo já não é enviar pessoas para fora, portanto o objetivo é trabalhar em conjunto, podem ter reuniões nos vários parceiros, as pessoas podem de facto deslocar-se, pode também haver algumas atividades de formação, mas no âmbito do trabalho conjunto que está a ser feito. O objetivo não é a mobilidade pela mobilidade. Depois, a ação-chave 3. Nós, a nível da educação e formação, não trabalhamos com esta ação-chave, são projetos que se calhar já ouviram falar, ações centralizadas, as candidaturas são diretamente à Comissão Europeia, são projetos mais parecidos com a ação-chave 2, mas que já envolvem instituições, digamos, decisoras dos vários países, em que os projetos visam já muitas vezes produzir transformações a nível das políticas, portanto, são candidaturas feitas diretamente à agência executiva em Bruxelas. Existem depois ainda outras medidas que se calhar já ouviram falar, o programa Jamonet, a Academia de Professores, isso são tudo também candidaturas a Bruxelas. Hoje, aquilo que me parece que faz mais sentido dar-vos aqui mais informação detalhada é sobre a ação-chave 1 e a ação-chave 2, em que podem submeter candidaturas à Agência Nacional. Há prazos que são comuns na Europa toda e todas as agências têm as mesmas formas de funcionamento, portanto, os mesmos prazos, as mesmas regras de seleção, é tudo idêntico e os timings são todos comuns nos países participantes do programa. Portanto, no fundo, aquilo que eu vos estava a falar, o que vamos abordar aqui rapidamente e sobre os quais estou disponível também para vos dar mais informação, são no fundo os 2 tipos de projetos em que as candidaturas são submetidas à Agência Nacional. Portanto, por um lado, projetos de mobilidade, quando a escola quer apostar em enviar os seus alunos, os seus professores e o seu staff para fazerem atividades de longa ou de curta duração noutras instituições congêneres, ou projetos de cooperação em que arranjam parceiros para trabalharem áreas que vos fazem sentido, que responderem a questões que são comuns e que podem, se calhar, encontrar soluções em conjunto. Portanto, como vos disse, há aqui, queria-vos só fazer aqui uma nuance em relação à ação-chave 1. Quando se candidatam a projetos para fazer mobilidade, surgiu ano passado, uma novidade aqui no programa, que é um garante, enfim, para algumas instituições, que é a acreditação. A acreditação já existia no ensino superior, aliás, qualquer instituição de ensino superior só pode participar no programa se tiver uma carta Erasmus, se tiver uma acreditação. Isto é o quê? Isto é um selo de garantia de que, de facto, a instituição é boa, funciona bem, tem know-how no seu setor, no setor no qual opera. Ou seja, isto significa que uma instituição de ensino artístico pode querer uma acreditação, ou seja, há uma candidatura anual na Europa, nas agências todas, em que as instituições apresentam o seu plano de ação, pensam também numa forma de internacionalizar a sua instituição, quais são os objetivos que tem para a sua instituição, o que é que quer fazer a longo prazo para que a sua instituição veja reconhecido o know-how que tem no setor no qual opera e quais são os seus objetivos em termos de futuro, em termos de operacionalização e de internacionalizar, no fundo, o seu trabalho. Este plano é construído, há uma candidatura e, portanto, as instituições que se candidatam a uma acreditação
se forem aprovadas, têm a acreditação até ao final do programa, ou seja, são acreditadas até 2027. Isto faz o quê? Faz com que, anualmente, a instituição tenha garantido uma bolsa Erasmus. Ou seja, as entidades acreditadas, uma vez acreditadas e desde que as coisas corram bem até ao final do programa, todos os anos a única coisa que precisam de fazer é submeter uma pequena candidatura a dizer: nós para este ano precisamos de X financiamento para fazer isto. Queremos fazer mobilidades com X alunos nos países tais e tais. A acreditação é um garante de que as instituições estão a funcionar bem, têm um selo de qualidade naquilo que fazem e, portanto, têm direito a financiamento Erasmus até ao final da geração do programa. Portanto, queria-vos só falar nisto que surgiu agora de novo para as instituições, para as escolas, para, enfim, do ensino regular ou do ensino artístico ou profissionais, e, portanto, é uma possibilidade. Já começaram o ano passado, já tivemos bastantes candidaturas, e, de facto, se as instituições já operam no seu ramo há bastante tempo e muitas vezes têm bastante know-how, têm tudo aquilo que existe, que é preciso, é uma forma de mostrarem isso, de terem uma garantia de que, de facto, esse trabalho está a ser reconhecido, têm um bom plano de implementação e de internacionalização e, portanto, depois sabem que têm garantidamente financiamento anual, de acordo com aquilo que solicitarem, para implementar as suas atividades internacionais. Isto é a acreditação. Mas, se não tiverem acreditação, também se podem candidatar, obviamente, de outra forma. Simplesmente não têm a garantia, não é? Todos os anos as candidaturas que entram são avaliadas, são seriadas em função da verba disponível e vamos distribuindo a verba até ela acabar. Isto é, portanto, aquilo que estamos a falar são os projetos de mobilidade de curto prazo, ou seja, e não é, imaginem, uma instituição que está a planear candidatar-se a uma acreditação, que será só em outubro, poderá primeiro concorrer a um projeto de mobilidade sem ser acreditada e, portanto, que é noutro prazo. Por acaso, em relação a esta sessão, estamos a falar de 23 de fevereiro, portanto, as candidaturas à mobilidade, aos projetos de mobilidade, são no dia 23, portanto, neste caso aqui já fica um bocadinho curto para quem quiser começar a pensar nisso, mas obviamente que para o ano haverá nova oportunidade de candidatura e para as instituições que querem começar a pensar numa acreditação, a candidatura será só em outubro e, portanto, isso é perfeitamente fazível, digamos assim. Portanto, uma instituição que quer pôr os seus funcionários ou os seus alunos em mobilidade, a ter experiências noutros países, pode candidatar-se a um projeto K1, Ação-Chave 1, curto prazo, portanto os projetos podem ir de 6 meses a 18 meses, poderão ter no máximo, são feitos para ter 30 participantes, portanto o financiamento que vão solicitar e as atividades que querem fazer é com 30 pessoas. E, portanto, nos anos que nos restam, portanto, nesta geração de 7 anos de programa, poderão ver financiados 3 projetos. Há, de facto, flexibilidade, portanto, as verbas cobrem os gastos da própria instituição com a organização das mobilidades, portanto, há uma percentagem que é para a instituição, as viagens dos participantes, a subsistência dos participantes e os participantes ainda têm a opção, que é desejável que seja obrigatória, que é fazer uma preparação linguística. Podem fazê-lo, portanto, antes, durante e a mobilidade. Portanto, o que vos falei há pouco e ainda falando um bocadinho na hipótese de se acreditarem, lá está, pode haver uma entidade sozinha que resolve fazer a acreditação para si própria e concorrer sozinha, ou podem pensar, imaginem, num consórcio de várias instituições. Isto significa que uma candidatura pode abranger participantes das várias instituições que pertencem ao consórcio e têm mais probabilidade, em vez de
estarmos a falar de 10 escolas e cada uma concorrer sozinha, se fizerem um consórcio de 10 escolas, é uma candidatura, se ficar mais bem posicionada, há participantes de 10 escolas que ficam beneficiados com esta candidatura, não é? Portanto, é a vantagem muitas vezes dos consórcios, obviamente, é esta. E, portanto, isto é já aquilo que vos falei da acreditação, qual é o objetivo. E, portanto, acreditação sozinhos ou acreditação em consórcio. Como vos disse, uma entidade que é acreditada agora mantém a sua acreditação durante 7 anos, pode ir atualizando o seu plano Erasmus, portanto, o seu plano de internacionalização da própria instituição. Obviamente, uma coisa que é válida agora, se calhar daqui a 4 ou 5 anos a escola tem necessidade de atualizar e de melhorar, ou, enfim, isso é possível, não é obrigatório ficar com o mesmo plano, a mesma opção de vida da escola durante o tempo todo, mas vai atualizando o seu plano e depois, sendo acreditada, só tem que ir pedindo financiamento anual para fazer as suas atividades. Qualquer organização é elegível para participar. Claro que para se candidatar tem que ser uma organização estabelecida cá, para se candidatar à agência portuguesa. Portanto, tem que ser uma organização portuguesa que se candidata à agência portuguesa. Neste tipo de candidaturas da Ação-Chave 1, vocês não precisam ter parceiros. Portanto, a vossa instituição, o objetivo é levar as vossas pessoas a fazer mobilidade. O que precisam é de encontrar entidades de acolhimento que recebam os vossos alunos, ou os vossos professores, ou o vosso staff da instituição. Portanto, em fase de candidatura, nem precisam de os referir, até podem depois, mais tarde, porque entre a candidatura e o início do projeto há aqui um espaço em que se faz a avaliação da candidatura, atribuição de financiamento e, portanto, as candidaturas que são submetidas agora a 23 de fevereiro só podem começar a partir de julho. Portanto, junho e julho, habitualmente, e, portanto, há aqui um espaço. Quando submetem a candidatura, até podem ainda não ter os nomes, os dados, as pessoas identificadas nas instituições para onde querem colocar os alunos, mas isso é uma coisa que podem depois dizer a posteriori, não é? Não é obrigatório. No nosso site encontram a listagem das instituições possíveis, mas obviamente as escolas artísticas estão. Agora, quem é que pode ir nestas mobilidades? Portanto, professores, formadores, educadores de adultos, o staff, qualquer staff de qualquer instituição, porque não estamos aqui, enfim, os slides são feitos para qualquer tipo de instituição, os diretores, os presidentes, os coordenadores, os psicólogos, enfim, o staff da secretaria, portanto, todo o pessoal é abrangido, desde que a escola, no projeto, pense o projeto para estas pessoas. Portanto, e também para os alunos, obviamente, ou no caso de ser uma escola profissional, ou formação de adultos, os aprendizes, os formandos, enfim. Portanto, no fundo, basicamente, penso que não há ninguém que fique de fora, não é? Agora, o tipo de atividades que estas pessoas podem ir fazer, isso também é algo que vos pode, obviamente, interessar. Portanto, em termos de pessoal, há bocadinho falou-se na mobilidade dos formadores, dos professores. Portanto, nós temos a hipótese de um formador estar até 60 dias a fazer numa escola com género um job shadowing, ou pode ir até um ano estar numa missão de ensino, troca com outro colega, ou pode ir fazer um curso, não é? Até um mês. A nível dos alunos, nós temos possibilidade, as escolas podem mandar um grupo, podem fazer mobilidades em grupo, até 30 dias.
ou então pode haver mobilidades individuais curta duração, também até praticamente um mês, ou podemos ter alunos em mobilidade, isto é recente, começou agora o ano passado, é possível que os alunos estejam um ano numa escola fora, a frequentar essa escola e portanto, regressam com avaliação, em vez de fazerem aquele ano na sua escola, farão numa escola com género. Há outra hipótese, que é terem, por exemplo, na vossa escola um especialista convidado, até 60 dias, que vem cá fazer uns workshops, vem cá dar umas aulas, depende dos contactos que tenham. Podem também fazer visitas preparatórias, há verba específica para, imaginem que antes de mandarem os alunos, querem lá ir, querem conversar com os responsáveis da escola, querem perceber, querem acordar qual é o plano de formação dos alunos que irão. Portanto, há a hipótese de fazer uma visita preparatória, precisamente o nome indica, preparatória daquilo que virá a seguir. E podem ainda fazer acolhimento de professores ou educadores entre 10 dias e um ano. Portanto, no fundo, também há aqui uma panóplia de hipóteses que podem jogar com as várias possibilidades. Uma coisa que é importante talvez dizer é que os projetos Erasmus não estão subjugados ao ano escolar. Portanto, os projetos são ano civil e a escola tem liberdade para escolher em que datas é que vai fazer as atividades. Portanto, há escolas, muitas escolas profissionais optam, por exemplo, por apanhar períodos de férias de Páscoa, períodos de férias de verão, ou porque é melhor para o setor, ou porque causaria muita entropia muitas vezes nas aulas, etc. Portanto, a escola tem total liberdade depois para gerir o projeto, não é? Portanto, em termos de timings, em termos de quem são os participantes, selecionar os participantes, é importante que haja regras, que elas estejam definidas, mas não é o programa que vos diz quais são as regras, nem em que datas têm que ir, nem nada disso. Portanto, isso é gestão da escola, de acordo com o setor em que trabalha e de acordo com aquilo que combinar com as escolas parceiras. Neste caso, as escolas de acolhimento. Que países é que são elegíveis? Portanto, nós temos agora os 27 da União Europeia. Temos ainda países parceiros, mas que fora da União Europeia, que só funcionam para o ensino profissional ainda. Temos estes países que já há muitos anos que trabalham no programa, embora não façam parte da União Europeia, portanto, os países da EFTA. E temos, claro, o Reino Unido, que desapareceu desde o ano passado, que já não pode participar. É a única novidade. E, portanto, como vos disse, este tipo de projetos, a Ação-Chave 1, o prazo é agora 23 de fevereiro, é só uma vez por ano em todos os países. Portanto, lá está, tem que ser, para se candidatarem à agência em Portugal, tem que ser uma entidade portuguesa e têm que ter depois entidades de acolhimento para onde os vossos participantes vão fazer a sua mobilidade. Normalmente, nestas entidades de acolhimento existem contactos privilegiados com a escola de cá, não é? Existem normalmente uns tutores dos alunos, etc. Os alunos têm um contrato de mobilidade, digamos assim, em que a escola de cá acerta com a escola de lá o programa da mobilidade, a avaliação, se quiserem que a pessoa seja, obviamente, avaliada naquilo que vai fazer, qual é o programa. Portanto, há toda essa liberdade, mas também a obrigatoriedade de haver um entendimento entre a escola que manda e a escola que recebe, e obviamente é um acordo tripartido, não é? Entre quem manda, quem recebe e o próprio aluno. Deixo-vos aqui um conjunto de sites que podem ser importantes e interessantes. Por um lado, na busca de entidades parceiras, por outro lado, por exemplo, a EPAL está mais vocacionada para o ensino de adultos,
mas que abrange, por exemplo, formadores que trabalham. Se os alunos já forem adultos, no fundo, aquela pessoa que trabalha com adultos pode ser considerado também um formador de adultos e, portanto, enfim, isto não é assim tão espartilhado como nós às vezes queremos e, portanto, a Erasmobility tem muito a ver, é muito utilizada no ensino profissional por causa dos estágios dos alunos. O eTwinning é uma plataforma de cooperação muito utilizado por escolas, porque é um repositório também de projetos, de tudo o que vai acontecendo nas escolas, de todo o tipo de projetos que vão sendo feitos e, portanto, também é um bom sítio para se encontrar entidades parceiras, por exemplo. E o School Education Gateway é bastante interessante para encontrar cursos de formação, por exemplo, também parceiros. Portanto, digamos que são aquelas plataformas em que os projetos Erasmus se movem e aparecem. Para quem começa pode ser uma ajuda importante. Temos, obviamente, aqui o site da Agência Nacional, que estamos a remodelar, penso que daqui a 15 dias já estará um pouco diferente, porque nós temos ao mesmo tempo a funcionar todos os projetos ainda do programa anterior e do ano passado. Agora vamos começar a ter os projetos novos e, portanto, eles não acabaram ainda os antigos, nós temos que ter o site antigo e o site novo em funcionamento, mas encontram no site um separadorzinho que diz 21-27, 2021-2027 e todas as coisas a partir de agora é aí que estão. Sobre os projetos de cooperação, que se calhar talvez não sei se vos interessam tanto ou não, nós temos dois tipos de parcerias. Temos as parcerias de cooperação um bocadinho, enfim, mais robustas em termos de financiamento, em termos de parceiros, e temos umas parcerias que apareceram o ano passado, que são as parcerias de pequena dimensão, para quem ainda é inexperiente e quer começar, podem começar apenas com 2 parceiros, mas o objetivo da cooperação é o mesmo, portanto, o foco não é na mobilidade das pessoas, o foco é no trabalho conjunto. Portanto, os objetivos são um pouquinho diferentes da mobilidade, não é? Obviamente que através destes projetos também há muito desenvolvimento institucional, não é? Através da cooperação com os parceiros, do trabalho conjunto, das coisas que se produzem, dos módulos de formação, enfim, N coisas. Resulta aqui também, normalmente o que custa é fazer a primeira parceria, ter os primeiros projetos de mobilidade, porque a seguir, se a parceria funcionar, isto depois é para a vida, não é? Pelo menos é o que as instituições dizem. Trouxe-vos aqui só as prioridades, no fundo, as prioridades europeias. Quando se trata de um projeto de cooperação, é bom que o projeto vise pelo menos alguma coisa numa destas prioridades, o que não é difícil, porque elas são abrangentes, não é? E, portanto, no fundo, não é difícil ter projetos com foco em alguma coisa que toque alguma destas prioridades, não é? Portanto, quase tudo, eu diria que se pode encaixar aqui, tudo aquilo que se passa numa escola, tudo aquilo que são os projetos de uma instituição de educação. Em termos de financiamentos, enquanto na mobilidade, portanto, há um X, isto está no nosso guia Erasmus, que podem ver no site, há um X por participante para a instituição, há um X para a viagem, há uma banda de distância onde se calculam esses custos entre as cidades dos países participantes. A bolsa de subsistência também é calculada em função do custo de vida dos países, também há uma tabela para isso. Nas parcerias, desde este ano, o financiamento vai ser através de um montante fixo e as instituições gerem à sua bela maneira. Ou seja, uma parceria de cooperação pode ter um financiamento de 120 mil euros, de 250 mil euros ou de 400 mil euros. E a parceria tem, portanto, o coordenador da parceria recebe este bolo, neste caso seria de Portugal, distribui pelos parceiros em função do cronograma das atividades, do trabalho, de quem faz o quê. Portanto, é uma lump sum que é gerida pelo consórcio, no fundo. As parcerias de pequena dimensão, como o nome indica, são de pequena dimensão também a nível de financiamento. Portanto,
ou são de 30 mil euros ou são de 60 mil euros. São mais pequeninas, são projetos menos ambiciosos, se calhar para quem quer experimentar e começar a cooperar com alguma instituição com género, pode ser uma hipótese atrativa. E aqui tem a plataforma onde se passa tudo, portanto, a nível de candidaturas, como é que a vossa instituição se pode credenciar para receber um OID, que é no fundo o cartão de cidadão da vossa instituição, em tudo o que é plataforma depois europeia. Coloca o OID da vossa instituição e têm acesso a tudo. Podem também tentar ser parceiros de outras instituições, porque é assim, uma coisa que eu não... As candidaturas às parcerias são a 23 de março e a pequena dimensão tem novamente uma deadline em 4 de outubro. Isto é a equipa do ensino escolar e, portanto, nós estamos disponíveis se nos quiserem mandar e-mails. Nós normalmente tentamos sempre responder. Pelo telefone às vezes é mais difícil, mas por e-mail respondemos sempre. Também uma coisa que eu não vos disse e que é importante: as escolas portuguesas fazem uma candidatura cá em Portugal porque querem levar os seus alunos para um determinado sítio. Imaginem que a escola para onde vocês querem mandar os alunos também gostaria que os alunos viessem para as vossas escolas. Nesse caso, elas têm que fazer uma candidatura no país delas. Portanto, a mobilidade não é uma candidatura como era até agora, às vezes, as parcerias entre escolas em que havia intercâmbios, não é? Não, aqui não. A mobilidade, a vossa escola candidata-se, tem bolsas e os vossos meninos podem sair, os vossos professores podem sair. Se a outra escola que os recebe também gostasse de mandar para cá, é uma candidatura no país deles. Se eles forem financiados, fantástico, podem funcionar de forma recíproca, pode acontecer que a vossa seja financiada e a deles não, ou vice-versa. Mas pronto, Se ambas forem acreditadas, têm garantia de financiamento, essa reciprocidade pode acontecer durante 7 anos, não é? Se não for o caso, estão sempre dependentes da avaliação das candidaturas, não é? E às vezes não é que uma candidatura não tenha os ingredientes todos para ser boa e para ser financiada. Às vezes depende dos anos, depende do dinheiro que há, depende dos anos em que há mais candidaturas boas a concorrer, depende da altura em que o financiamento esgota. Às vezes as candidaturas ficam por terra porque não há financiamento, não é porque não sejam boas, não é? Pronto. E basicamente é isto. Portanto, agora só questões, se houver. Obrigado. E pronto, é isto. Qualquer coisa mais que precisem, pronto, nós normalmente respondemos. E encontram agora no nosso site, nós acabámos de fazer algumas sessões de divulgação. Agora aquilo que está disponível no site, no separador dos eventos, são uma coisa que vamos fazer até, nomeadamente, ainda para o K1, aquilo a que nós chamamos a hora Erasmus. Há umas horas num determinado calendário em que as pessoas podem entrar no link e temos colegas do lado de lá a responder a questões, enfim, a dar os esclarecimentos que quiserem. Isso ainda está em aberto. Obrigada. Eu sei que temos muito pouco tempo, mas dava uns minutos para alguma questão que exista, que queiram pôr. O silêncio significa que todos estão já a projetar. Há ali uma questão. Não é bem uma questão, é dizer que nós somos a Jobra, que temos já a acreditação, começamos isto em 2020, esta longa viagem de Erasmus, e tem sido fantástico. Tivemos algum receio sempre de início, não é? Como é que vamos fazer isto? De mandar alunos novinhos para fora, etc, etc. Temos a dizer que este fim de semana estivemos na Casa da Música e estivemos com alunos da Estónia a tocar connosco e com uma professora da Estónia. E neste preciso momento temos também 6 alunos de música na Estónia e 4 alunos de dança no Conservatório Real Profissional de Dança de Madrid. E, portanto, isto acho que é uma porta, uma oportunidade
Claro que temos que afetar alguns recursos nas nossas escolas para este tipo de projetos, como é lógico, mas eu diria o seguinte: não tenham medo, avancem, porque as nossas escolas, depois nós começamos a comparar as nossas escolas com o exterior e afinal temos um bom ensino em Portugal, um ensino artístico. Obrigado. Obrigado, Filipe. Mais alguém? Eu tenho só aqui uma questão muito... ali... Força, força. Boa tarde. Já agora, eu queria também fazer um bocadinho... Aqui é quase uma angústia. Eu sou coordenador de projetos internacionais da Escola de Música de Pozinho e nós estamos num processo um bocadinho diferente. E daí a minha angústia, que nós já começamos os projetos internacionais há cerca de 15 anos. Fomos com o programa transversal, o Comenius, o Erasmus K2, o K1, o último projeto acabou em dezembro passado. Somos também escola de acolhimento para estágios de professores estrangeiros que vêm fazer estágios e realmente é uma viagem alucinante. Qual é a minha angústia? Nós, durante muitos anos, tivemos até alguma dificuldade em chamar os professores para participar nestes projetos. Foi um processo longo. Há constrangimentos e dificuldades da nossa especificidade de escolas de música em todos os aspectos, a utilização do e-twinning, por exemplo, ou do School Education Gateway, que não tem nada para nós, neste momento não existe, tem de ser tudo feito à nossa medida e construído à nossa medida. E o programa Erasmus é fabuloso porque vai-se adaptando à realidade. Qual é a minha angústia? Chegamos a uma determinada altura em que, dando, e muito bem, preferência aos newcomers, chegamos a uma altura em que nós já não podemos concorrer durante uns anos, pelo menos, estamos mais ou menos limitados, porque a prioridade ou majoração da candidatura é feita a isso. Portanto, eu acho que eu sou talvez o maior entusiasta dos projetos europeus. A minha angústia realmente é nós criamos a necessidade aos professores e agora o nosso sistema, e o Erasmus fez o seu trabalho, mas o nosso sistema educativo não permite agora continuar aquilo que o Erasmus defende muito, que é a sustentabilidade, apesar de nós tentarmos, lá está, parcerias que vão sendo feitas. A dificuldade realmente é nós fazermos crescer a fome, mas depois não há possibilidade de alimentar projetos no futuro. Mas também queria deixar uma mensagem muito positiva que acho que devem todos experimentar, que é uma viagem alucinante, mas cheia de aspectos positivos. Obrigado. Está ligado. Mas essa questão que levantou de não poder concorrer agora... Ok. Haver uma majoração de projetos novos é mais difícil conseguir e depois tem aquela limitação dos 3 projetos nos últimos anos, que nós já limitamos. Não, mas isto é a partir do ano passado só. Esta regra é a partir do ano passado, portanto ainda não conseguiu ter 3 projetos desde o ano passado. Não. Tudo o que eu falei agora é desta nova geração. Portanto, é desde o ano passado que começou, tarde a más horas, porque a comissão começou um bocadinho mais tarde. Nas candidaturas que foram feitas este ano, por exemplo, já pergunta se nos últimos anos a escola foi financiada em mais do que 2 projetos ou assim. Não, mas a escola... As candidaturas este ano. Este ano, o formulário, sim. Foi feito já é que se questiona se as escolas foram financiadas ou não em mais do que X projetos nos últimos anos. Mas questiona sempre. Os formulários questionam sempre. Para se perceber até que ponto a Comissão, eu creio que faz isso para perceber também o historial, não é? E se a instituição é realmente desconhecedora do programa ou não. Mas isto não significa que não possa ter projeto, atenção, porque a pergunta manteve-se, eu estou nisto há 20 anos e os formulários sempre perguntaram isso. Agora, isto que eu falei aqui é que a partir do ano passado até 27, nestes projetos de curta duração, poderão ter 3, não é? Agora, se forem acreditados, por exemplo, podem
sendo acreditados, tendo feito uma acreditação, como ali aconteceu a primeira vez agora, a primeira candidatura foi em 2020, para possibilitar em 2021 as instituições já pedirem financiamento. Mas todos os anos há uma candidatura para novas entidades se acreditarem. Portanto, se candidatarem à acreditação, e acredito que com a vossa experiência, inclusive a internacional, consigam fazer uma boa candidatura à acreditação, pode ter agora projetos até 2027. Não é, o facto de fazerem a pergunta não exclui as instituições. E, sobretudo, começa sempre do zero a partir da nova geração do programa, que foi o ano passado. Obrigada. Bom, agora sim, estamos mesmo já fora do tempo, já tenho muitos sinais de que, para cortar só queria agradecer, portanto, à doutora Cristina, agradecer também aqui ao Romeu e agradecer-vos a vós estarem presentes. Espero que isto tenha pelo menos dado vontade para começarmos esta nova missão de levarmos as nossas escolas para outros países e de recebermos também e trocarmos algumas experiências que são extremamente importantes para o setor e para refletirmos no setor. Portanto, muito obrigado e uma boa tarde e um bom congresso para todos.